Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Elaine Kate, eu sou professora de dança e hoje vamos de novo falar sobre dança nesse lugar do bem-estar. E hoje eu vou levantar uma pergunta, e mais que levantar uma pergunta, eu vou te cutucar aí do outro lado. Quero saber de você, se você acredita que a dança te ajuda ou a dança te distrai. Vou aproveitar também para cumprir a minha promessa do vídeo anterior e falar sobre quais são as variáveis que eu enxergo quando alguém diz pra mim que foi curado da depressão através da dança. Vamos lá. Bom, eu preciso primeiro contar pra vocês como foi que eu comecei a me perguntar sobre a dança está ajudando pessoas ou a dança está distraindo as pessoas. Eu me recordo que eu acho que foi mais ou menos em 2011, 2012, numa confraternização, né, numa reunião de amigos que eram da dança. Tinham lá profissionais da dança, tinham alunos. Uma menina que era aluna, não era minha aluna, tá? Mas era uma pessoa muito querida pra mim. Começou a contar uma história da vida dela, que ela tinha passado durante um tempo, uma história muito triste, uma história com um certo peso. Eu não vou entrar em muitos detalhes porque hoje eu não sei como ela se comporta ainda em relação a essa história. Eu não quero ser gatilho pra ninguém, né? Em qualquer aspecto que seja tristeza. Então eu me lembro que era uma história muito triste, existiam outras pessoas envolvidas ali, pessoas muito queridas para ela também, pessoas que ela perdeu, inclusive, uma pessoa, na verdade. Enquanto ela estava relatando aquela história pra gente, eu estava ali observando ela, né? Teve um momento que alguém perguntou a respeito da pessoa que era principal ali na história, né? Que foi inclusive a pessoa que ela perdeu. Questionou alguma coisa, nem era nada demais, assim. Mas a reação dela, tanto na fala quanto na expressão do corpo, foi no mínimo curiosa. Porque ela tava assim, super dentro daquela fala, totalmente apropriada. E era como se a pessoa, quando fez a pergunta, tirasse ela assim, sabe? Puxasse ela para uma outra realidade. E aí o corpo dela inteiro reagiu, né? Rolou uma tensão e uma atenção ao mesmo tempo. Ela deu uma griladazinha assim nos olhos. E aí ela falou, eu não quero falar sobre isso. Porque falar dela, que era o elemento principal da história que ela estava contando, ainda me machuca muito. Eu ainda sinto muita vontade de chorar. E aí foi a hora que eu parei e falei, cara, será que ela está descrevendo o que a dança fez por ela num lugar correto, mais adequado? A dança realmente ajudou ela ou a dança distraiu? Porque ela relatou várias situações, depois daquele comportamento eu fui cada vez mais percebendo que a dança não tinha ajudado. Porque inclusive ainda tinha coisa ali mal resolvida. E eu pergunto pra você, a dança te ajuda ou a dança te distrai? Existe resposta certa? Existe resposta errada? Não. O que existe é a necessidade da sua consciência colaborar para que você perceba quais são os efeitos reais da dança na sua vida e você possa falar dela com clareza e você possa até, inclusive, fazer com que a dança seja cada vez melhor para você que está praticando, principalmente que se está na linha do bem-estar. Mas eu, como profissional da dança, eu comecei a avaliar o comportamento e a fala das minhas alunas aqui. E nossa, é um assunto que dá pra gente conversar por muitas horas, porque me vem muita coisa à cabeça quando eu observo algumas falas e comportamento das minhas alunas, quando tá nesse lugar de a dança me ajudou, a dança me curou, a dança me salvou. Mas eu vou começar aqui descrevendo pra vocês uma percepção minha enquanto profissional de dança. Teve um momento de eu começar a usar técnicas que eu tive contato para auxiliar na consciência do corpo, caminhos e meios para facilitar essa compreensão do indivíduo a respeito do próprio corpo. E o que começou a acontecer logo que eu tentei fazer essa virada, né, na vela do meu trabalho e colocar esses elementos? Resistência. Eu não me lembro quantas vezes eu fui chamada para reunião porque tinha aluno falando que eu não estava dando aula de dança, eu estava dando massagem. Eu não tava dando aula de dança, eu tava botando eles pra pensar no corpo deitado lá sem fazer nada. Só que, pelo pouco contato muitas vezes, com uma arte que ela não é mediática, quando se trata de dança, as pessoas elas não vão interpretar isso como dança. E até mesmo hoje, quando eu tenho um pouco mais de tranquilidade para colocar isso em aula para as minhas alunas, eu vejo a pressa que elas têm de alcançar algumas coisas ou a forma como o corpo se comporta por um formato de aula que já é habitual, porque já está nesse lugar dessa consciência do que é mover o corpo, do que é dançar. E aí é onde entra o questionamento para mim de qual clareza existe nesses corpos que muitas vezes chegam na dança sem saber que tem um pé. Como que é para essas pessoas ter clareza das próprias emoções e da psique dela num mundo onde as pessoas estão vivendo no automático, cada vez com mais informações
cada vez mais desconectadas de si. Por exemplo, já aconteceu de uma aluna muito querida pra mim, que tem uma questão com a autoimagem, que tem uma questão de autoestima a ser trabalhada, desenvolvida. Ela veio pra dança porque ela queria se exercitar. E aí, a dança começou a colocar ela numa consciência do corpo dela. Era muito interessante porque tinha muita proposta de dança que eu dava pra ela. E ela ficava meio com medo, por conta das questões que ela tem com aquele corpinho. Quando ela ia pra ação, ela conseguia fazer, ela ficava felizona. Pronto, aquele dia foi maravilhoso pra ela na dança. Mas de repente, num outro dia que a gente estava fazendo um ensaio, que era a coreografia, que ela já dominava o movimento, de repente ela entrava em conflito com o corpo dela. Ela metia a mão na barriga e falava, eu não consigo fazer por conta dessa barriga. Ela chegou muitas vezes a ter raiva, assim, dava pra sentir um tom de raiva. Ela pode ter um dia maravilhoso de dança aqui, num outro a dança colocar ela no ringue justamente com essas questões que são um problema pra ela. E é muito engraçado que o momento que ela teve mais conflito com o corpo dela na dança era o momento onde a gente estava mais fazendo trabalho de consciência corporal e ela inclusive estava na terapia também. Então, era nítido assim que ela estava no embate realmente com as questões dela, né? E aí eu me lembro que ela chegou algumas vezes e falou, a dança me ajudou. Quando ela disse, foi maravilhoso dançar no final do ano, eu fiquei tão feliz quando eu vi você lá e aí foi incrível. E eu poderia ter virado pra ela e falar, tá vendo? A dança ajudou com a tua autoestima, não foi incrível, não foi maravilhoso? Mas eu vi todo o processo que ela passou aqui. Eu vi diversas vezes no ensaio geral ela correndo e indo se trocar no quarto separado das alunas. Eu tive que observar também como as alunas reagiam àquele comportamento, que muita gente queria falar pra ela, não faça assim, não precisa, olha o meu corpo também. E eu precisava dizer para as outras meninas, olha, deixa ela, porque se pra ela é confortável ali, deixa. Porque não é o atropelando o processo do outro que vai ajudar. E aí a gente tem um cuidado aqui, quando a gente vê que tem alguma coisa acontecendo com alguma aluna, não só de cuidar desse processo da aluna, mas de cuidar como as outras vão se comportar com aquele processo, porque somos seres humanos e existem os julgamentos. E aí uma outra coisa que me vem à cabeça também quando eu falo desse tema, e questiono você se a dança te ajuda ou se ela te distrai, são as máscaras sociais. Né? A gente tem muito esse hábito de nas redes sociais jogar em direta pros amigos ou pros inimigos e falar assim, as máscaras vão cair. Eu acho um pouco engraçado hoje, porque eu comecei a entender, e não foi do nada, né? Fui conversando com pessoas e profissionais, inclusive da área da saúde, que temos máscaras sociais, todos nós. A forma como eu me comporto na minha casa é uma, a forma como eu comporto fora é outra. Mas essas máscaras, né, que não tem a ver com falsidade, tem a ver com comportamentos que você vai precisar ter ali em determinados lugares, até mesmo nessa busca da aceitação, porque como vivemos em sociedade, a gente quer ser aceito. Muitas vezes uma pessoa, ela pode chegar aqui na minha sala de aula e ela já ter vindo por conta de que ela ouviu, ou porque contaram pra ela, ou porque ela leu em algum lugar que a dança pode ajudar. E ela pode chegar aqui, nesse lugar, dessa forma, ouvir outras pessoas falando que a dança realmente ajudou, que a dança realmente curou, que a dança realmente salvou. Eu, enquanto profissional, posso afirmar isso também. E ela pode realmente ter sensações boas praticando dança, porque qualquer exercício que mexe com o nosso físico traz boas sensações, porque mexe realmente com o nosso organismo. Porém, ela pode sair daqui, encontrar de novo com os problemas dela, ou não tá totalmente resolvido, e ela deitar a cabecinha no travesseiro dela e ir lá sofrer sozinha. Mas aqui dentro da minha sala, ela sorri, porque realmente a dança tá deixando ela alegre, tá deixando feliz, ou ela pode até se comportar dessa forma, mesmo com dores internas, já quando a gente tá falando de doenças mentais, depressão e etc. Mas ela não fala nada por ela querer estar ali, ser aceita, porque não existe outro discurso, porque não existe um questionamento a respeito daquilo. E eu tô alertando sobre isso nesse vídeo, porque também serve como alerta, porque não muito tempo, acho que uns 2 anos atrás, teve 2 postagens seguidas, assim, quase que na mesma semana, de 2 pessoas do meio da dança que tinham se suicidado. Eu lembro que um era um rapaz, era da dança, e a outra era uma menina. E eu fiquei lendo ali os comentários embaixo e eu me recordo de muita gente falando assim, nossa, mas ontem ela estava tão animada, como assim ela se matou? Porque assim, nem todo mundo que tem um problema e que pode já pegar a mente, ela tá jogada em cima de uma cama, sem tomar banho, sem comer, sem querer saber da vida. Ela pode estar do teu lado, rindo, brincando, inclusive te fazendo dar risada. E ali com os probleminhas dela acontecendo. Então, muitas vezes essas pessoas elas já sofreram tanto, elas sofrem preconceito por conta das reações que o problema de saúde gera nela. Tem uma série de fatores que elas começam a tentar mascarar para conseguir socializar.
Inclusive, hoje, antes de gravar esse vídeo, tive uma conversa com uma aluna, onde ela me relatou um acontecimento com uma colega dela que eu jamais suspeitaria, porque a colega dela tem um comportamento que jamais me sugere essas questões que ela tá passando, inclusive no processo dança. Mas pra mim ela não falou nada. Se a colega não tivesse me falado, eu não saberia. E ela tá o tempo todo afirmando, foi incrível dançar, nossa, foi maravilhoso. Se eu não tomo cuidado com isso, eu fortifico uma ideia que ela sai daqui e ela leva pra casa e aquilo vai intensificando, intensificando, intensificando. Determinadas formas de divulgar o bem-estar na dança, ela tá aí. E a gente tem ainda muito na nossa sociedade questões que dificultam as pessoas muitas vezes a desenvolver um senso crítico, que vai além da manchete do jornal, sabe? A pessoa lê a manchete, mas não lê a matéria. E aí, se ela lesse a matéria, ela ia ver que a manchete não tinha nada a ver com o que a matéria tá falando. Então, muitas vezes eu fico assim, observando pra fazer elas pensarem, é isso mesmo? É nesse lugar mesmo? Porque a dança também, nesse lugar de maior consciência, até estudando Laban me ensinou que a palavra, ela justifica a qualidade do movimento. Então, se eu falar para uma aluna chuta, ao invés de deslizar, ela vai chutar. Se não é essa a qualidade que eu quero, eu não vou falar chuta, eu vou falar desliza. Então, a palavra, como as minhas alunas também vão descrever os efeitos dela na dança, eu também procuro medir para ver se está no lugar realmente onde ela está querendo expressar. Se ela está expressando de uma forma equivocada ou se ela está interpretando aquilo para um lugar equivocado. E a gente vai traçando ali uma linha de pensamento, eu vou questionando coisas, e aí elas muitas vezes chegam à mesma conclusão que eu cheguei, observando elas. Quando é uma pessoa de fora e me fala, por exemplo, como eu falei lá das variáveis, uma pessoa me fala que foi curada da depressão. Qual é o meu comportamento? Você teve diagnóstico médico? Por quê? Porque eu conheço várias pessoas, e já aconteceu isso, da pessoa nem ter diagnóstico. Ah não, falaram que pelo que eu tô sentindo pode ser isso. Como que eu acredito num testemunho de cura de algo que nem foi diagnosticado? Né? Quando tem um diagnóstico médico, eu pergunto, né, se a pessoa tá fazendo algum tratamento com medicamento, qual que é o nível aí, não é bem esse o termo, tá gente? Mas só pra vocês entenderem. Então muitas vezes as pessoas elas falam eu fui curada, a dança me ajudou e tal, e aí conforme você vai acabando, você vê que tem outros elementos ali, não é só a dança do ventre. Né? Ou quando a pessoa fala, fui curada, eu falo, bom, se já teve um diagnóstico, se teve um processo ali, um acompanhamento médico, tem uma liberação médica? Ah, tem uma liberação médica, legal. Mas eu tava fazendo dança, eu percebi que a dança me ajudou bastante. Ah, então a dança não te curou, né? A dança foi um auxílio ali. Que bacana, que legal. Mas teve um tratamento, teve um acompanhamento. A consciência nesse lugar ela é boa pra gente, tanto pra você aluno entender quando a dança te ajuda e quando ela tá com uma distração, e pra mim entender também o que eu levo para minhas alunas, se eu levo uma ajuda ou eu levo uma distração, porque não é qualquer coisa que vai bater no meu ego e não é qualquer coisa que aí do outro lado que você ouvir, você vai comprar e vai levar para casa, porque não existe essa consciência. Se você também quiser trocar aqui suas inquietações dentro dessa temática que eu levantei, por favor, fique aqui à vontade. Se esparrame por aqui e escreva o quanto quiser. Eu vou adorar ler o que você pensou aí do outro lado, como você enxerga todos esses elementos que eu trouxe aqui para te cutucar hoje. Ah, preciso contar pra vocês que dia 22/12 vou estar com a galera do Energia Positiva, um projeto organizado pela Vilma Cano, já falei disso no outro vídeo, mas devo dizer pra vocês que depois dessa aula nós vamos ter o quê? Uma roda de conversa. Uma coisa que eu já queria fazer há muito tempo, onde a gente vai falar da dança como uma ferramenta de consciência do corpo. E eu espero vocês lá. Vou deixar aqui todas as informações, espero você dia 22.